O Curta em Cena mergulha na relação entre pais e filhos, com filmes que lançam olhares bem diferentes sobre o tema. De um lado, o documentário de Roberto Berliner e Ana Amélia Macedo, Buscando Helena, que retrata o primeiro encontro de um casal com sua filha adotiva. Do outro, a animação de Marcos Vinícius Vasconcelos, Quando os Dias Eram Eternos, sobre um filho que retorna à casa de sua mãe para cuidar dela em seus últimos dias de vida. Olá! O programa de hoje está mergulhando em uma das matérias-primas do cinema autobiográfico, as relações entre pais e filhos. E quem está aqui no estúdio com a gente é Ana Amélia Macedo, diretora do filme Buscando Helena. Ana Amélia, obrigada. Muito bem-vinda aqui ao Curta em Cena. Quando vocês fizeram essas filmagens que aparecem no Curta, vocês já tinham essa intenção de fazer um documentário, exibir? Não, ao contrário, a gente queria registrar aquele momento que era super importante para a gente, a chegada da nossa filha, Helena. Nós já tínhamos um filho através da adoção, que é o Antônio, e o Antônio veio de São Paulo e a gente foi correndo, pegou um avião para buscá-lo e esquecemos a câmera. Então o Antônio tem um super álbum fotográfico maravilhoso, mas não tem material filmado. E a Helena, enfim, como nós pegamos ela aqui no Rio mesmo, a gente, enfim, não esqueceu a câmera, a gente sentiu muito falta desse material filmado para o Antônio. E aí a gente resolveu fazer isso como um registro pessoal, assim, um registro de família, né? Conta aí, o que aconteceu? Liga desde o início, ligaram pra você? Ligou, falou que era Sueli do juizado, sei lá o que ela falou, e disse que tinha uma bebê lá, que tem... Ela não sabia dizer, ela nasceu no dia 12 de agosto, ela tem 14 dias, ela tem exatamente a mesma idade que o Antônio chegou em casa, entendeu? A gente viu ele com 13, mas ele chegou aqui com 14, né? De 26. E aí tem o negócio, né, das mulheres, da família, né? Você tá sabendo, né? Que ela nasceu dia 12, minha mãe dia 13, a avó dia 14 e a Lívia dia 15. Ai, que barato. E quando que veio essa decisão de editar ele para exibir? Bom, aí cada filho tem uma particularidade. Obviamente, a gente sempre conversou sobre a adoção, sempre quis. A gente tem um orgulho da história deles, a gente acha muito bonita. E mesmo que não fosse, a gente, né, tem a obrigação de contar a verdade para os nossos filhos. Então, a gente começou a contar da mesma forma que a gente contou para o Antônio, a gente contou para a Helena, a partir do momento que se torna gente, né? Vai contando naturalmente, não tem um dia que a gente vai fazer a grande revelação, né? Só que a Helena, particularmente, ela não gostava muito desse assunto. Então, nesse momento, eu resolvi montar esse material de uma forma assim bem simples para ela entender e para ela ver como aquilo tinha sido amoroso, bonito, nem sempre bonito, porque aqueles corredores das instituições, né, vara de infância, mas assim, foi uma busca amorosa, foi uma chegada linda e tal, e aquilo foi importante para mostrar para ela. Então, no primeiro momento, até o Roberto não montou, eu montei com a Ana Júlia, lá da TV Zero, a gente fez uma coisa para a Helena. Esse filme tinha uma espectadora, que era a Helena, entendeu? E quando eu mostrei para ela, foi muito positivo. Aquilo, assim, realmente ajudou ela a entender o processo, sabe?
Foi uma coisa bacana, amorosa, foi importante. O filme de vocês, ele mostra bem como essa relação dos pais com os filhos e dos filhos com o pai é um reconhecimento, né? Você está conhecendo aquela pessoa, tem todas umas etapas ali. Quando você montou isso, teve de alguma forma uma intenção de mostrar isso? Como tudo... Não, porque o filme é montado da forma em que a coisa se passou, né? Claro, você acha um momento mais interessante, mas assim, não houve uma reversão, não há uma montagem que começa pelo final ou algo assim. Ele é linear nesse sentido. Então, foi como o processo se deu mesmo, a gente saindo, né, de casa, né, indo no caminho nervosíssimo e chegando lá, vendo, depois assinando os papéis, aí a gente chega em casa, nosso filho encontra a irmã pela primeira vez, né, que também é uma coisa que para ele, né, embora ele já estivesse sendo avisado, a gente não sabia se ia ser em janeiro, dezembro, se ia ser no ano que vem. Então, enfim, também para ele, de repente, ele, né, tem uma irmã assim em casa, de repente, literalmente. A casa dela. Pega. Uma madeirinha pequenininha. Segura aqui. Uma madeira, tá, mãe? Não, tu não tá com as casas? Vai aquecer? Vai, fica igual a você. Vai não, você vai ser bonito e maior que ela. Não é, Manu? Não é, viagem? Hoje, né? A mamãe pode, né? Aí, filho. Chegou a sua irmãzinha, demorou, mas chegou, né, filho? Dá um beijinho nela. Ela dá pum. E você não dá? Ela dá pum forte. Eu vou dar um beijinho, vamos dar um beijinho nela. A partir da experiência pessoal de vocês tiveram também outros projetos relacionados a essa temática da adoção, né? Que projetos que são esses? Bom, assim que o Antônio chegou, eu comecei a me interessar muito. Adoro histórias, eu sou apaixonada por histórias em geral, histórias de pessoas, histórias. Então, eu fiquei amiga da Solange Diuana, que é coordenadora de um grupo chamado Café com Adoção, no qual eu estava frequentando, e ela também. E eu pegava muita carona com ela e a gente sempre contando umas histórias super interessantes, a religiosa, que aí o bebezinho foi achado num banco de igreja, enfim, coisas que sempre tem um toque, uma coincidência, são histórias lindas, né? E aí eu sou formada em jornalismo e nunca tinha exercido, trabalhei com moda há anos e tal, e aí a gente resolveu escrever esse livro e começamos a entrevistar pessoas, e daí surgiu Histórias de Adoção, nosso primeiro livro, As Mães. A nossa ideia inicial era fazer um livro com mães e pais, mas tinha muita mãe legal, a gente resolveu dividir. Fazer Histórias de Adoção As Mães e vamos fazer Histórias de Adoção Os Pais no Segundo Momento, que é um livro que a gente lançou há pouco tempo. E em cima dos dois livros iniciais, a gente apresentou para o GNT essa ideia de fazer assim, as histórias de adoção mesmo. E aí foram feitas 2 temporadas, talvez tenha uma outra, muito legal. Foi um programa que acho que tem um papel muito legal, que é de, sabe, de as pessoas verem, como eu estava dizendo, a outra forma de filiação, e é maravilhosa e tem suas especificidades, sabe? Enfim, das pessoas verem o que é isso, começar a ser falado, né? E eu acho que a gente quis também contribuir para isso, com o programa, com os livros, enfim, com o nosso curta. Quando a gente levanta alguns temas, através de obras audiovisuais ou de livros que ainda precisam de uma discussão, as pessoas que passam por aquela situação tendem a se sentir menos sozinhas, né? Elas se reconhecem um pouco nas histórias que são mostradas aí. Vocês também receberam muito isso, assim, pessoas que finalmente se sentiram acolhidas de alguma maneira pela forma que vocês retrataram essa história da Helena?
Eu acho que sim, eu acho que assim, é um movimento, eu não sei se eu falo assim, finalmente, essa não foi assim, a única situação em relação à adoção, porque acho que é uma abertura da sociedade em relação a vários temas, né? É uma coisa que eu sinto assim que é importante, assim, digamos, para a maioria das pessoas. Existem pessoas públicas que adotaram e tiveram isso assim com muito orgulho, né? Mostraram seus filhos. Enfim, a gente sabe que é Madonna, sei lá, mas quem, pessoas no Brasil, atrizes bacanas e tudo. E isso também acho que é tudo parte de um mesmo movimento. Então, assim, o filme, eu acho que ele faz parte, né, desse movimento. Cadê a neném que chegou? Bebê? Tá no berço. A terceira, o empate da decisão será nos pênaltis. Você? É dela, eu acho que é, se ela quiser. Acho que é sim. Ele é muito fofo. E aí, amor? O quê? É ela, né? Acho que é, né? Bebeza. Puxa, garota, você vai ser irmã do Antônio, hein? Com a familiaridade que vocês acabaram adquirindo com esse tema, vocês podem falar até com certa propriedade de como que está esse cenário para quem quer adotar hoje no Brasil. Vocês enfrentaram muita dificuldade? Vocês acham que o processo ele é adequado? Eu acho, assim, é porque o Antônio tem 16 anos, a Helena tem 13, esse cenário já mudou muito. Em termos de... Eu sei que demora mais hoje em dia do que demorava há 16 anos, sabe? Demora mais para você receber a criança. E também sei que vai depender muito do perfil, né? Se é um perfil mais elástico, no sentido que você aceita crianças maiores ou grupo de irmãos, isso vai facilitar, né? Então, assim... graças a Deus está mudando aquela clássica que era, né, antiga, sei lá, 20 anos atrás, queriam a maioria mulheres, meninas, não entendo por que meninas, brancas, recém-nascidas, quer dizer, não são essas crianças, a maioria que estão para adoção, né, ou que estão em situação de adoção. Então, acho que isso depende muito do perfil. Você já trabalhou com produção audiovisual anteriormente, o Roberto também é diretor de diversas obras. É diferente quando vocês estão falando de uma obra que fala de uma dinâmica familiar muito particular de vocês, porque vocês estão acostumados a olhar para uma outra realidade, né? E nesse filme vocês estão falando de uma coisa que aconteceu dentro da casa de vocês. Como foi esse processo também, de ver na tela grande uma coisa que aconteceu ali na vida, na casa de vocês? Não é muito fácil, não. Foi uma decisão, assim, sabe? Uma decisão junto com nossos filhos e pensando mesmo que isso pode ajudar, né? Mas pode alargar os horizontes, né? Porque, sabe, é uma coisa pessoal mesmo. Às vezes, assim, não é tão fácil assim, mas eu acho que valeu a pena, vale a pena. Obrigada, Ana. O filme é lindo, a conversa foi muito legal. Obrigada a você, uma delícia. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas antes você confere um trecho do filme Buscando Helena, de Roberto Berliner e Ana Amélia Macedo. Na volta, a gente vai ver uma entrevista com Marcos Vinícius Vasconcelos, diretor da animação Quando os Dias Eram Eternos. Até já! Abriu o olho, abriu. Eu quero ver ela de olho aberto. Peraí que ela tá abrindo o olho pela primeira vez, mano. Lá de carro, velho. Você quer ver? Quem é esse? Sônia, eu te ligo já. Beijo. Olha, me dá aqui. Ei, Morena. Ai,
gente não grita perto do neném. Tem que falar baixinho, tá? Eu fiz assim de maca. Tá ali. Onde é o zoom pra pegar você? Cadê a mamadeirinha? Tá ali. Tira esse mãozão da minha frente pra ver. Que ótimo. Deixa eu ver. Olha os olhinhos, bem. Olha os olhinhos dela, Antônio. Deixa eu ver. Na Vou botar foto. óculos. Será que esse serve? Amor. Ai, eu tava com fome. Ai, tá ótimo. Estamos de volta com o Curta em Cena e o programa de hoje é dedicado à relação entre pais e filhos. Agora você vai ver uma entrevista com Marcos Vinícius Vasconcelos, diretor do filme Quando os Dias Eram Eternos, uma animação sobre um filho que cuida de sua mãe em seus últimos dias de vida. Quando os Dias Eram Eternos é um filme que eu escrevi assim que eu perdi a minha mãe. Então ele tem uma relação com uma experiência pessoal. O primeiro roteiro ele tinha pouco, assim, eu me colocava pouco nele. Ele era uma história baseada numa história pessoal, mas eu captei para fazer o filme 3 anos depois. Então eu já não me interessava muito por aquele roteiro e eu fui redescobrindo o filme no processo de fazer o storyboard. Então eu joguei aquele roteiro fora e recriei o filme num processo de storyboard mesmo. E ao longo de quase 2 anos até reencontrar o que eu achava que seria interessante fazer, falar. E eu fui entendendo que o filme ia ficando mais interessante conforme ele ficava mais pessoal, assim. Então acaba que o filme hoje ele é bem pessoal. Assim, enfim, eu e minha mãe estamos no filme. É um filme baseado também no trabalho do Kazuo Ono, que é um bailarino de butô, é um dançarino de butô japonês, acho que enfim, é o mais famoso, que baseado num trabalho que ele fez que chama Minha Mãe. Então também tem um trabalho aí de se inspirar na obra de outro autor, para tentar entender essa questão da morte e essa relação entre mãe e filho. Mas no que diz respeito aos desenhos que estão no filme, que não são, enfim, retrabalhos da obra do Kazuo, todos os frames são alguma memória minha. São depoimentos visuais, assim, o filme não tem diálogo, mas é como se eu estivesse dizendo aquilo que eu experimentei, aquilo que eu experienciei ao cuidar da minha mãe nos últimos dias de vida dela. É como se fosse, enfim, acho que tem uma relação entre luto e animação como 2 processos obsessivos, assim, de ficar revivendo aquelas memórias doídas, quase que de uma forma um tanto sádica, um tanto doído mesmo, assim. Eu acho que o filme fala um pouco sobre essas memórias doídas. Em animação, geralmente a gente planeja muito bem o filme antes de começar a animar e a gente anima exatamente sabendo o que a gente ia fazer. E no caso do Dias Eternos, eu me permiti ir descobrindo o filme no processo, que foi um desafio, mas eu acho que o filme, enfim, tem ganhos em função dessas escolhas. Foi um jeito que a gente encontrou de trabalhar
mais solto que eu acho que está no filme, assim. E já fazia algum tempo que eu também estava querendo estudar essa relação que existe entre dança e animação, como duas expressões artísticas que trabalham as poéticas do movimento. E a partir daí eu acho que o Butô, e especialmente esse espetáculo do Kazuo Ono, guiou todo o desenvolvimento do Dias Eternos. Porque, enfim, o Butô é uma dança que é uma dança super minimalista, abstrata, que trabalha só com o corpo branco no fundo preto. E aí eu fui desenvolvendo a partir disso. Então, Dias Eternos é um filme que se estrutura só com linha e papel. E é só linha preta sobre o papel branco. Enfim, eu fui encontrando essas rimas entre aquilo que eu queria dizer com aquilo que eu encontrava no Kazuo Ono. No caso do Kazuo Ono, a gente animava sobre as imagens do espetáculo. Então é um trabalho que a gente chama de rotoscopia. A gente desenhava literalmente sobre os frames filmados da dança Minha Mãe, do espetáculo Minha Mãe. O que a gente buscava era uma certa liberdade no traço. Então o movimento do Kazuo Ono eram reinterpretados a partir dos desenhos do animador Diego Akio, que é um animador de Fortaleza, que tem um traço bem solto. Então aquilo que o Kazuo Ono fez ganha uma outra dimensão a partir da mão do Diego. No caso da maior parte do filme, que não é o Kazuo, né? Enfim, que são os meus depoimentos visuais, não é rotoscopia. Enfim, as animações foram criadas frame a frame. E aí foi um outro animador, um animador de Recife chamado Maurício Nunes. Ele fazia um rascunho da animação e aí eu voltava sobre esse rascunho, refazendo todos os frames com a ajuda de alguns assistentes de animação para que eles tivessem o meu traço. Fazer animação é um processo super difícil e super demorado. As principais obras de animação, do meu ponto de vista, são curtas-metragens. Enfim, porque eu acho que é onde os animadores podem se dedicar de uma forma mais artesanal, por mais tempo. Enfim, é uma dedicação mais pessoal, eu acredito. Se você quer ser um realizador de animação, enfim, se você quer contar suas próprias histórias, tem que começar a fazer. Escreva suas histórias, enfim, a gente tem hoje algumas possibilidades de mecanismos de financiamento. São um pouquinho complicadas de acessar, mas não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que ir tentando, e assim, produzindo nas horas vagas. Não tem regra, não tem regrinha. Tem que pegar e fazer. Uma hora dá certo. O Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas você pode conferir os extras da entrevista no nosso site. Semana que vem tem mais. Até lá!